Tudo certo, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje estaremos dando uma olhada aí em Mateus capítulo 3, né? Lembrando que é um vídeo simples, tá? Faremos a leitura do texto, a explicação do texto e a aplicação do texto, tá? E por final, quero estar orando, então, por nós, tá certo? Vamos lá? Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos ler todo o capítulo. Versão NTLH, tá? Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, disse: Ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Versículo 13. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois desta maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Até aí, tá? Então, nos vídeos anteriores, a gente falou sobre Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 2, que retrata o nascimento e a infância ali de Jesus, né? Um curto período da sua infância, quando ele ainda era ali um bebê, né? E agora Mateus ele já pula direto para a vida adulta de Jesus. Então Mateus ele não está preocupado em registrar o restante da infância de Jesus, a sua adolescência, juventude, enfim. Tá? Se você quiser ver lá no Evangelho de Lucas, nos primeiros capítulos, nós teremos um breve relato, né, sobre o que nós poderíamos chamar hoje, né, da adolescência de Jesus, né, quando Jesus ele tinha 12 anos, tá? Então, se você quiser dar uma olhada lá, muito interessante. E Mateus capítulo 3, ele vai falar sobre o ministério de João Batista, né? João Batista porque ele batizava, tá? Então vai dizer que João Batista, ele apareceu, né, no deserto da Judéia e ele começou a pregar dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então ele pregava uma mensagem de arrependimento. Muito interessante que a primeira pregação de Jesus, no início do ministério de Jesus, também foi sobre arrependimento, e a primeira pregação dos apóstolos também foi sobre arrependimento. Então a gente percebe que arrependimento é o início da caminhada, é o início da vida cristã, né? Não existe início de vida cristã sem arrependimento, né? Já estou fazendo meio que uma aplicação aqui, né, da mensagem. O profeta Isaías profetizou muito sobre Jesus,
mas a gente percebe através de Mateus capítulo 3 que ele também profetizou a respeito de João Batista, né? Isso está lá no versículo 3. João Batista era um homem muito simples, até porque ele vivia no deserto, então ele usava roupas feitas de pelos de camelo, um cinto de couro, e sua alimentação também, né, era muito simples. Vai dizer que ele comia gafanhotos e mel do mato, né? Em outras traduções, mel silvestre. E vai dizer que todos os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. E a Bíblia nos relata no versículo 6 que essas pessoas, elas confessavam os seus pecados e que João batizava elas, então, no Rio Jordão. Foi também a ele os fariseus e os saduceus. E João Batista os trata de forma muito dura, né? Se a gente olhar lá no versículo 7, vai dizer, né, que ele chamava eles de ninhada de cobras venenosas. Por que João Batista os tratava dessa forma? Quem eram esses homens, né? Os fariseus e os saduceus, eles eram grupos religiosos, tá? Diferentes, tá? Mas eles eram grupos religiosos. Os saduceus, né, eles ficavam só com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Já os fariseus, eles criam em todo o Antigo Testamento, né? O mesmo Antigo Testamento que nós temos hoje, tá? E por que eles foram tratados de forma tão dura? Porque, infelizmente, a maioria deles, não todos, mas a maioria deles, haviam se tornado muito arrogantes. Então, eles confiavam em si mesmos, eles confiavam que eles eram descendentes de Abraão, né? Tanto que João Batista cita isso aqui no versículo 9, se vocês olharem lá, né? Diz assim, ó, e não digam uns aos outros, Abraão é nosso antepassado, né? Então, no primeiro vídeo, né, eu falei sobre Abraão. Então, eles confiavam em si mesmos, na sua descendência, né? Jesus nos conta uma parábola que eles chegavam a orar, né? Dizendo, obrigado, Senhor, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo. Obrigado porque eu não sou como os publicanos, eu não sou como os pecadores, né? Então, eles acabavam diminuindo as outras pessoas, né? Se achavam superiores, arrogantes. Então é por isso que eles foram tratados por João Batista e por Jesus também, né? De uma forma muito dura, né? Depois, João Batista vai dizer, ele meio que anuncia o Cristo, né? Na sua pregação ele anuncia o Cristo, ele diz, olha, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é muito mais digno, né? Do qual eu não sou digno de carregar as suas sandálias, e este os batizará com o Espírito Santo e fogo, né? E depois, então, no versículo 13, já tem, então, o relato do batismo de Jesus. Então, vai dizer que Jesus também foi, né, da Galileia até o Rio Jordão a fim de ser batizado. E quando ele chega lá, João Batista, né, João Batista tenta convencê-lo do contrário, dizendo, não, Jesus, é eu que preciso ser batizado por você, né? E Jesus, então, diz, né, no versículo 15, deixa que seja assim agora, pois dessa maneira que faremos tudo que Deus quer. Então, João obviamente concordou com ele, e a Bíblia vai nos dizer que depois disso, então, Jesus foi batizado no Rio Jordão, e enquanto ele saía da água, o Espírito Santo desceu, né, em forma de pomba sobre ele, e ouviu-se então uma voz do céu. E essa voz dizia, né, este é o meu filho querido que me dá muita alegria, né? Então essa foi a palavra, uma palavra de Deus direcionada ali para a vida de Jesus. E a gente pode perceber a Trindade sendo revelada aqui. Então nós temos Jesus, né, a segunda pessoa da Trindade, o Filho sendo batizado no Jordão. Nós temos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, descendo, né, ali sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e nós temos o Pai falando do céu, né, a primeira pessoa da Trindade, dizendo, né, este é o meu filho amado. Então a Trindade ali agindo junta, tá? Muito legal. Vamos para a nossa aplicação. A palavra-chave do nosso texto é arrependimento, tá? Arrependimento é uma das palavras que mais aparece aqui.
Então essa foi a primeira pregação de João Batista: arrependam-se dos seus pecados, né, porque o reino do céu está perto. E o arrependimento ele precisa ser entendido à luz das Escrituras, né? O que é arrependimento? A palavra arrependimento, né, a gente precisa entender que a Bíblia ela não foi escrita em português, ela foi traduzida depois para o português, né? Mas a Bíblia, originalmente falando, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então, se nós formos ler no grego, a palavra que estará ali não é arrependimento. A palavra que estará ali é metanoia, literalmente, metanoia, tá? E o que metanoia significa? Metanoia significa, literalmente, mudança de mente. Mudança de mente, tá? Então, com uma nova mentalidade, automaticamente eu tenho que uma mudança de comportamento, né? Porque os nossos comportamentos, eles são definidos pela nossa mentalidade. Como eu mudo a minha mentalidade? Quando eu mudo a minha mentalidade, eu mudo o meu comportamento, né? Então notem que no versículo 8, João Batista ele fala sobre isso, né? Ele diz assim, ó: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram, que vocês se arrependeram dos seus pecados. Por quê? Porque quando eu me arrependo, isso aparece. Quando eu me arrependo, isso aparece nos meus comportamentos. Há uma mudança de comportamento, né? Então é muito comum uma pessoa que ela se arrependeu e que ela se converte, você vai conversar com a família dela, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer, não, o fulano ele mudou. Fulano antes ele era assim, ele era assado, ele tinha maus comportamentos, e agora ele tá mudando, ele mudou, ele é uma outra pessoa, né? Por quê? Se arrependeu. E isso aparece no comportamento dessa pessoa, né? Então, o que eu queria dizer com isso, né? Que nós devemos nos arrepender. Essa é a palavra, né? Está no imperativo. Arrependam-se. Deve haver no nosso coração um desejo, né? Por nos arrependermos, tá? Devemos buscar isso. Cleider, o que eu posso fazer para poder me arrepender? Ore e diga, Senhor, gera em mim um arrependimento genuíno. Eu quero me arrepender dos meus pecados, Senhor. Eu quero me arrepender. Outra coisa que é comum acontecer quando eu me arrependo, eu confesso, né? A gente vai ver ali no versículo 6 que as pessoas elas iam até João para serem batizadas, mas antes disso, elas faziam o quê? Elas confessavam os seus pecados. Né? Então, procure uma pessoa de sua confiança, né? Alguém que você sabe que não vai falar dos seus pecados para ninguém, alguém que tem maturidade para ouvir, alguém que é maduro na fé, e confesse as suas dificuldades, confesse os seus pecados, as suas lutas, né? Era isso que eu queria dizer para nós hoje, tá? Nós podemos sim orar a Deus e dizer, Senhor, gera no meu coração um arrependimento genuíno. Eu quero me arrepender genuinamente dos meus pecados, eu quero abandonar os meus pecados, eu quero viver uma nova vida, eu quero ser mais parecido com Jesus, tá? Vamos orar, gente? Vamos orar, quero orar por você. Se você quiser falar com Deus aí também, fale do seu jeito, tá? Da sua maneira. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que renova a nossa mente, a Tua palavra, Senhor, que transforma o nosso caráter. E a nossa oração, Senhor, tem tudo a ver com o texto que nós lemos. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor gere no nosso coração, que o Senhor gere em nós um arrependimento genuíno, que nós venhamos nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados. Não nos arrepender, Senhor, só de uma forma emocional, mas que nós realmente venhamos ter uma mudança de mente, que nós venhamos mudar a nossa mentalidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que se depender de nós mesmos, nós não conseguiremos fazer isso, mas nós queremos depender do Senhor, a nossa confiança está no Senhor, por isso pedimos, Pai, a Tua graça e o Teu favor sobre nós. Que haja em nós, Senhor, realmente uma renovação de mente, que haja em nós, Senhor, realmente uma mudança de mentalidade, e que isso, Senhor, seja refletido, Senhor, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso caráter, e que nós venhamos, Pai, dessa forma testemunhar para as pessoas, Deus, que as pessoas venham ver, não para que nós sejamos vistos, mas para que o Senhor seja visto e conhecido, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Que apareça através de nós o Senhor, que o Senhor seja visto, que o Senhor seja conhecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Amém, gente? Por hoje era isso. Amanhã estaremos estudando então Mateus capítulo 4. Tá certo? Até mais.